Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 9. No versículo 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, o que ele fez, meu irmão? Orou. E a palavra diz: ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Sabe, quando eu leio essa passagem, meu coração se enche de alegria. E o que me salta aos olhos é saber que as pessoas reconhecem em nós que nós somos servos de Deus. Olhe para o teu irmão e diga: você é um servo de Deus, meu irmão. Amém? Deus reconhece e nos deu autoridade, mas o mundo vê. Quando essa mulher havia morrido, ela era muito boa, pelo que fazia, pelas suas boas obras. Eles correram a Pedro, chamaram Pedro, porque sabiam da esperança, sabiam do poder, conheciam um homem que tinha intimidade, ligação diante do trono de Deus. Porque a palavra diz que Pedro, pondo-se de joelhos, o que ele fez, meu irmão? Orou. Ele orou. Oração significa ligação, intimidade. Significa que nós estamos ligados a um poder que não é nosso. Mas esse poder, ele vem, passa pela nossa vida e faz maravilhas, meu irmão. A oração tem o poder da ressurreição. Olhe para o teu irmão e diga assim: meu irmão, nada que esteja morto resiste à oração. Amém? Existem coisas na nossa vida que precisam ser ressuscitadas. Porque deixamos de acreditar, porque deixamos de olhar para o poder de Deus, e às vezes esquecemos quem somos. Esquecemos aquilo que Deus nos deu. E o que de mais precioso Ele nos deu foi a sua presença. Porque é que a nossa oração tem poder? Porque nós, diga: eu estou ligado em Deus. Ele me deu do seu Espírito, e Ele é poder para todo o que crê. Amém? Qual é a certeza que os apóstolos tinham? Que eles tinham o Espírito Santo. Eles viram Jesus fazer maravilhas, cheio do Espírito Santo. Ele tinha certeza que o Espírito Santo estava sobre eles. Porque Jesus disse: olhe, descerá sobre vós o Espírito Santo, o poder, o Paráclito. E vocês vão sim fazer as obras que eu fiz, e ainda maiores fará. A certeza que nós temos é essa. Lá em 1 João 5 a palavra diz que esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos algo a Ele, Ele nos ouve. Deus te ouve, meu irmão.
E se nós estamos certos que Ele nos ouve, também temos a certeza de que Ele atende aos nossos pedidos. Deus atende o teu clamor, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor. Quando nós oramos, meu irmão, Deus reconhece, Ele sabe. Ele olha para cada um de nós, Ele atende o nosso clamor. A palavra diz que Deus inclina os ouvidos para ouvir a nossa voz. Deus manifestou o poder dEle, para que o nome dEle seja conhecido. Por isso eu digo, e disse para você agora há pouco, você é um servo do Senhor. Quantos reconhecem ser um servo do Senhor? Diga glória a Deus. Pedro estava ali, como um instrumento de poder nas mãos de Deus. E quando ele orou, as pessoas ficaram maravilhadas, e aquela notícia se espalhou por toda parte. Por quê? Porque aquela mulher notável, uma mulher boa que estava ali, que todos estavam lamentando por sua morte, estava viva. E todos começaram a enxergar e ver que aquele Deus real e poderoso é vivo. Que aquilo que Jesus anunciou não terminou lá na cruz do Calvário. Naquela obra não parou ali e apenas ele se tornou mais um profeta. Não, ele era o Filho de Deus. Ele é o Senhor e a verdade dele reina por todo sempre, meu irmão. Nós somos mensageiros dessa boa notícia. Quando nós clamamos, Deus responde, Ele honra. Tudo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Nós vemos que Elias, quando estava ali na casa daquela viúva de Sarepta, o seu filho também veio morrer. Mas essa unção de ressurreição está sobre a nossa vida, meu irmão. Daquele que ora e daquele que clama. Então ele orou e aquele menino voltou à vida. Porque o projeto de Deus não era apenas alimentar aquele menino por algum tempo, mas era trazer uma esperança de vida, para que eles pudessem perpetuar a existência de um Deus poderoso naquela família, meu irmão. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, através da tua oração, do teu clamor. Deus quer, hoje, neste tempo, levantar uma igreja forte. A igreja forte é a igreja que ora, que confia, que louva, não apenas em tempos. A igreja hoje tem festejado muito, tem se alegrado muito, mas não aprendeu, em tempos de dificuldades, confiar no Senhor. Porque o que nós vemos aqui em Atos era que eles estavam sendo perseguidos, é que eles estavam sendo açoitados. Por que é que prendiam os discípulos? Por que batiam neles? Para aqueles que creem em Jesus, também se ficassem com medo. Olha, por que nós vamos buscar a Deus? Está vendo ali? Aqueles lá são servos de Deus. Mas pelo contrário, meu irmão, a palavra diz que quando eles foram soltos, eles começaram a orar ao Senhor. E eles diziam assim: Senhor, olha para as ameaças. Enquanto eles vêm contra nós, Senhor, concede ao teu servo intrepidez e coragem para orar e fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia, meu irmão. É no meio das dificuldades, às vezes da tristeza, às vezes das lutas, é que você vai provar o grande poder que há na oração que sai da tua boca. Quando tudo está bem é fácil, meu irmão, oh, glória, que maravilha, obrigado, Senhor, por tudo. Mas a Bíblia diz, orar, diga comigo, orai, sem cessar. É em tempo, fora de tempo, em todo momento. É no meio da aflição e da dificuldade que nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Quando Pedro orou para essa mulher, ele olhou para Jesus, ele lembrou da promessa, ele tinha a certeza de que aquilo que Jesus prometeu, ele era fiel para cumprir. E disse, ora, cura os enfermos, limpa aqueles que estão sujos, purifica, expulsa os demônios, faz a minha obra, impõe as mãos e eles vão ficar curados. Quando nós oramos, tem poder, há poder na nossa oração. O clamor que sobe diante da presença de Deus, penetra os ouvidos do Senhor, porque somos a igreja do Senhor. E Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e
orar. Diga comigo, orar. Buscar a minha face. Eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei. Deus toca e traz cura, meu irmão. Deus traz cura na tua casa, Deus traz cura lá na tua família, Deus traz cura naqueles que estão ao teu redor. Porque é um povo que clama. Uma oração, meu irmão, que tem endereço. Não é uma oração qualquer. Porque pedir a Deus todo mundo pede. Eu me lembro, talvez já contei isso aqui, um dia nós passamos lá em Ribeirão uma dificuldade grande, caiu uma tempestade, um vento muito forte. E eu me lembro disso porque eu tinha um amigo que dizia, não acredito em Deus, não. Não, essas coisas que vocês buscam aí e tal. E naquele dia, chovia granizo, quebrava os vidros assim, e a gente apavorado. E aí na hora que os meus amigos contaram, ele estava lá no cantinho ajoelhado, Deus me salva, Deus me salva. E o mundo diz, Deus me abençoa. Ah, Deus, abençoa o meu dia. Mas eu e você, que conhecemos a verdade do Senhor, diga assim comigo, eu tenho que me aprofundar. Pois a palavra diz que diga comigo, esta é a confiança que eu tenho para com eles. Lá no Salmo 20 diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas confiam nelas mesmas. Confiam na mudança no governo. Mas diga assim, eu confio no Senhor. Eu me gloriarei no braço forte do Senhor. Onde é que está a tua confiança? Se a tua confiança está no Senhor, meu irmão, a tua voz tem que ser conhecida diante dos céus. O teu clamor em todo o tempo. Não apenas uma oração rasa, sabe, dizendo, Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, tudo isso é muito bom, mas diga assim comigo, Deus quer me levar mais perto. Quantos aqui querem estar mais perto de Deus? Levante a sua mão. Então diga isso ao Senhor, meu irmão, nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Você tem tido dificuldades, peça agora, diga assim, Espírito Santo me ajuda. Eu quero confiar, eu quero me entregar, eu quero não mais olhar e nem confiar em mim mesmo. Aleluias. Como é bom, meu irmão, se render aos braços do Senhor e saber que não depende de nós e que a nossa parte é tão simples, porque Ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Interessante que quando Jesus estava ali diante de um túmulo de Lázaro e ele orou a Deus, Jesus orou. Jesus falou com o Pai, e ele disse assim, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Esta confiança que temos com Ele, Deus sempre nos ouve, a nossa voz é conhecida diante de Deus, é conhecida nos céus, não é uma voz estranha, não é uma voz de alguém que bate e você diz, quem é? Porque quando você conhece, você já abre a porta, a tua voz é conhecida. Por isso a palavra diz, entra confiadamente diante do trono da graça de Deus, com ousadia, entrarmos diante da presença do Senhor, sabendo que Ele está ali, esperando, meu irmão, para ouvir a tua voz, as tuas palavras que saem da tua boca, de uma forma sincera, de uma forma na qual você sabe e reconhece que você depende e precisa de Deus em todo o tempo da sua vida. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor, não é apenas dizer, Senhor, Tu és meu Senhor, estou aqui, não, mas é aprender a confiar, é saber que em todo o tempo em que nós precisamos, Deus está pronto para nos ajudar, não dizendo a Deus a maneira que Ele deve fazer, não, mas apenas confiando, porque Ele vai fazer, não do jeito que nós às vezes exigimos de Deus, Senhor faz assim, assim, mas Deus faz. A palavra diz que Deus faz justiça à nossa causa. Quantos creem nisso? Ele faz justiça à nossa causa. Quando nós buscamos a nossa justiça, nós impedimos a justiça de Deus, porque queremos a nós.
Mas quando nós clamamos e dizemos: Senhor, faz justiça à nossa causa, atende o nosso clamor. Esta foi a oração da igreja de Deus: Senhor, enquanto os seus servos estão sendo ameaçados, concede a eles, ó Deus, intrepidez, coragem, faz justiça à causa deles. E o evangelho crescia e os milagres aconteciam, meu irmão. Quando eles oraram e clamaram assim, a palavra de Deus diz que a unção do Espírito Santo encheu aquele lugar. Porque eles aprenderam a clamar, aprenderam a olhar para o poder de Deus. Não, diga assim: eu não quero mais olhar para as minhas limitações. Sabe por que a oração esmorece? Porque às vezes a oração, ela diminui. Porque o cristão começa a olhar para ele mesmo. Ele deixa de olhar para o poder, ele deixa de olhar para a palavra, ele começa a ver que ele é limitado, e somos mesmo. Ele começa a ver que ele não é capaz de fazer aquilo, e não somos mesmo. Aí ele diz: mas vou clamar. Não. Quando você olha para você, você deixa de olhar para o poder. Olha para Jesus. Aonde é que estão os teus olhos? Analise a tua vida nesse momento. Por que você tem temido alguma circunstância na tua vida? Você tem olhado para você mesmo? Ou talvez você esperou a ajuda de alguém. Poxa, eu esperei que aquela pessoa fizesse. Eu esperei que aquele outro pudesse me ajudar e ninguém apareceu para te ajudar. Enquanto o Espírito Santo está ali dizendo: ei, estou aqui. Clama a mim. Porque todo o que pede recebe, o que bate, a porta se abre, o que procura encontra, meu irmão. Deus é bom. Se nós que somos maus, damos aquilo que temos de melhor aos nossos filhos, imagina o nosso Pai que está lá no céu, dará a todos que lhe pedirem o Espírito Santo, meu irmão, que é o poder para todo aquele que crê. Para de olhar para você mesmo. Quando você sentir dificuldades, quando você olhar aquilo, a circunstância tão grande, lembra: eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para minha capacidade. E diz: Senhor, eu quero olhar para o teu poder. Volta os teus olhos para a palavra de Deus. Volta os teus olhos para a verdade que é o Evangelho. A palavra de Deus diz aqui no Salmo 20, meu irmão, quero que você abra comigo. Pois esta palavra tem me sustentado nesses dias. E é uma verdade. Pois Davi era um guerreiro, que sabia recorrer a um Deus que trazia vitória em todo o tempo na vida dele. Quantos aqui querem vitória? Quer vitória, meu irmão? Quer mesmo? Então diga: eu quero. Davi queria vitórias. Davi ia para a guerra e dizia: Senhor, é por mim. Ainda que milhares me cercarem, olha, eu não me atemorizará o coração. Ainda se estourar contra mim a guerra, ainda terei confiança no Senhor. E ele disse assim, no versículo 6, agora sei que o Senhor faz o que, meu irmão? Salva o seu ungido. Esta era a oração de Davi. Ele lhe responderá do seu santo céu com o quê? Fala alto, meu irmão. Vitoriosa força. Aleluia. Diga: Deus me responde com a vitoriosa força de Jesus Cristo. Amém? Olha o mundo é assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Vamos declarar isso: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e muitos, meu irmão, mas você não. Diga comigo: nós, porém, mais alto, nós, porém, nos mantemos de pé. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, você está de pé, meu irmão. Aleluia. Às vezes, meu irmão, esse corpo está cansado, mas o espírito está de pé, vitorioso, vencedor. Porque Deus é por nós e ninguém pode ser contra. Enquanto o inimigo tenta contra a sua igreja, o teu povo, Deus, meu irmão, nos faz mais fortes para a batalha. Deus nos faz mais vencedores.
Pois a vitoriosa força, meu irmão, da sua destra, não é o meu braço, é o braço forte de Deus. Jesus Cristo nos dá vitória. A destra fiel de Deus. Deus nunca desampara aqueles que são seus. Ele salva o seu ungido. A luta pode se levantar, meu irmão, mas Deus salva o seu ungido. Por mão forte. Deus coloca o teu poder sobre a nossa vida, meu irmão, e nos faz prevalecer. Enquanto muitos podem dizer, parece que não vai ter mais jeito. Meu irmão, porque eles não sabem o Deus que nós servimos. Deus se manifesta com grande glória sobre a nossa vida. E Ele diz assim, Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Quando você clama, Deus responde o teu clamor. Deus ouve a tua oração. Ele atende, meu irmão, com poder. Esse é o Deus que nós servimos. Não podemos servir a Deus, meu irmão, como religiosos, que vem à igreja e diz, que maravilha, que glória, Senhor, tudo bem, mas e aí? Não, tudo difícil, tudo complicado. Não, meu irmão, nós temos um Deus que nos dá a vitória em todo o tempo. O tempo é de Deus. Mas porque até agora Deus não fez? Meu irmão, porque ainda os teus braços ainda não estão fortalecidos, porque Ele quer deixar você, meu irmão, mais forte ainda. As circunstâncias vêm para nos fazer fortes. Nenhuma circunstância adversa vem na nossa vida para nos diminuir, porque nós somos aquele que nos levantamos e nos colocamos de pé. Esta é a verdade que nos sustenta, meu irmão. E quando nós nos erguemos para a vitória que Deus tem para a nossa vida, Ele adestra as nossas mãos, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos revela a sua verdade. Não podemos permanecer como bebês, crianças espirituais. A criança sempre espera que o pai faça isso, faça aquilo, recebe os cuidados. O cristão muitas vezes continua como criança espiritual. Pastor, ora por mim. Ora por mim, eu não consigo orar. É tempo de nós nos levantarmos, meu irmão. É tempo de erguer a nossa voz diante do Senhor e amadurecermos. Pois a criança nunca pode viver como um adulto, ter vitórias como um adulto. E você quer ter vitórias, e você quer avançar, então é tempo, meu irmão, de amadurecermos na confiança, no tempo, meu irmão, em que temos diante do Senhor. Para que Ele possa provar a você, mostrar a cada um de nós, que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando o poder dele se manifesta na nossa vida, pois a palavra diz que é diante da nossa presença que Ele vai derrotar os nossos adversários. É diante de nós. É assim que Deus faz. É assim que Deus manifesta o poder. Estava ali Davi, era o ungido do Senhor. Existia um exército, e aquele exército estava amedrontado, estava acuado, vamos dizer, adormecido. Esqueceram do Deus que eles serviam, esqueceram que poder é esse que Deus tinha feito no meio deles. Mas aí vem um jovem, que sabia quem ele era, e na presença, diante daquele jovem, Deus trouxe vitória a todo um povo. Por isso, meu irmão, não importa que você seja um dentro da sua casa, se você orar, Deus trará vitória dentro do teu lar. Importa que ali esteja um ungido do Senhor. Ali estava Davi, ungido de Deus naquela nação, que não aceitou se curvar, que não aceitou se diminuir diante de um gigante. Ele sabia em quem ele confiava. Ele diz, você vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não tenho força, sou pequeno, parece que não sou nada. Mas dentro de você tem um gigante, meu irmão. Existe um Deus poderoso, que hoje mora dentro do teu coração. Você é morada do Altíssimo, habitação, casa de Deus. E esse poder se manifesta na tua vida, quando você ora, quando você clama, quando você ergue a tua voz, de uma forma, meu irmão, não normal, não de uma forma religiosa, não como muitos fazem, mas diga assim comigo, eu vou confiar. E entrar diante do trono de Deus,
com ousadia. Amém? Esta era a oração da igreja. Senhor, concede aos teus servos intrepidez, ousadia. Dá a eles ousadia, Senhor. Deus gosta dos ousados, meu irmão, dos corajosos, daqueles que enfrentam, que vão para frente, meu irmão, e Ele honra. Deus vai te honrar, meu irmão. Não importa qual seja a tua batalha, Deus vai te honrar, porque você tem prevalecido. Você é daqueles que está de pé. Muitos já caíram, não, mas os seus olhos estão no Senhor e você permanece de pé. E a glória do Senhor será vista através da tua vida. Muitos reconhecerão o nome do Senhor pela tua fidelidade e pela tua oração, meu irmão. Pelo clamor que sai dos teus lábios.